Quando pensamos no Apocalipse, muitas pessoas imaginam apenas catástrofes, guerras e destruição. Mas na verdade, o livro de Apocalipse é uma revelação muito organizada. Ele mostra uma linha do tempo que vai do arrebatamento até a nova criação dos céus e da terra. O que vamos fazer aqui é percorrer cada etapa de forma simples e direta, usando a própria palavra de Deus como base para entender como tudo vai acontecer. O arrebatamento da igreja. A Bíblia ensina que haverá um momento em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, tirando-a deste mundo de forma repentina e gloriosa. E esse evento é chamado de arrebatamento. Com certeza você já ouviu falar. O apóstolo Paulo descreve isso muito bem lá em 1 Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e logo depois os vivos serão transformados e levados às nuvens para encontrar com seu Senhor. E, gente, os sinais proféticos que vemos hoje, instabilidade mundial, aumento da iniquidade, o esfriamento espiritual de muitas pessoas, apontam para o cumprimento dessa promessa bíblica. A expectativa é que qualquer instante Cristo pode chamar a sua igreja e acontecer o arrebatamento, sem aviso prévio, como o ladrão que vem à noite para roubar sua casa. E galera, entre as interpretações existentes, a pré-tribulacionista é a mais aceita entre os cristãos, né? Essa visão entende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, gente, antes dos juízos descritos no livro do Apocalipse. A igreja no céu como Jesus. Depois do arrebatamento, a igreja estará finalmente na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E esse, gente, é o destino aguardado pelos que perseveram na fé, estar sempre com Cristo, livres do pecado, da dor, da corrupção deste mundo. E no céu, não sei se vocês sabem, comparecerão diante do tribunal de Cristo, como ensinado em 2 Coríntios. E esse tribunal não é uma condenação, mas esse tribunal será julgado para recompensa. Ou seja, cada crente dará conta de suas obras e será avaliado pela sua fidelidade, como viveu sua fé. E nesse tempo, coroas e galardões serão entregues aos que serviram com dedicação e amor. Em seguida, galera, a igreja participará das bodas do Cordeiro descrito em Apocalipse capítulo 19. Esse é o grande casamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Ou seja, essa é a celebração da união eterna entre o Salvador e os redimidos, um banquete celestial que marca a vitória definitiva do amor de Deus e a alegria de todos que foram lavados no sangue do Cordeiro, a grande tribulação. Preste muita atenção porque esse assunto é muito delicado. Segundo a Bíblia, após o arrebatamento da igreja começa a tribulação, um período de engano, guerras, pestes e sinais profetizados por Jesus lá em Mateus capítulo 24. E pessoal, nesse tempo, o templo em Jerusalém será reconstruído, cumprindo as profecias, enquanto no céu o Cordeiro abre os selos, liberando juízos de Deus sobre a terra. E em meio a esse caos, Deus levanta 144 mil judeus e 2 testemunhas em Jerusalém para proclamar o evangelho. Nos primeiros anos, os juízos das trombetas aumentam as catástrofes, o martírio dos santos e a apostasia, enquanto a Babilônia religiosa domina espiritualmente. Tudo isso a Bíblia registra. E agora, no meio da tribulação, o anticristo rompe o seu pacto com Israel e é ferido mortalmente e milagrosamente curado, ganhando ainda mais seguidores. A Bíblia registra isso também, viu, gente? Está lá em Apocalipse. O diabo, ele é expulso do céu e o anticristo profana o templo com a abominação da desolação, apoiado pelo falso profeta. Você lembra das 2 testemunhas? Elas são mortas e ressuscitam, mas elas ressuscitam e Israel foge perseguido. O anticristo intensifica sua guerra contra os santos. E é aí que continua, mas de maneira muito mais intensificada, a grande tribulação. Período mais sombrio da história. O anticristo impõe o sinal da besta, exigindo a adoração e o controle econômico, enquanto Deus derrama as 7 taças do seu juízo sobre a terra. E mesmo assim, o evangelho do reino continua sendo pregado. O clímax acontece na batalha do Armagedon. As nações se unem contra Deus, Jerusalém ela é invadida e Israel clama por socorro. Então Jesus retorna em glória, derrota o anticristo e inaugura a vitória final. Após a grande tribulação. Galera, após a volta de Cristo e a grande tribulação, haverá um período de 75 dias de juízos, como está lá escrito em Daniel capítulo 12. E nesse tempo Jesus julgará as nações, separando as ovelhas e os bodes. Julgará também Israel, purificando o povo para o milênio. E ocorrerão as bodas
do Cordeiro, marcando a união eterna de Cristo com a Igreja. E durante esse reino milenar, Cristo reinará 1000 anos em justiça e paz. Os crentes preservados da tribulação viverão em corpos naturais, enquanto os ressuscitados governarão em corpos glorificados. Israel será restaurado, Jerusalém será o centro mundial e o templo descrito em Ezequiel será erguido. Ou seja, o governo de Cristo trará justiça perfeita, bênçãos espirituais e físicas, prosperidade, saúde, restauração da criação, e até a natureza será transformada refletindo o Éden restaurado. Após o milênio, galera, Satanás será solto por um pouco de tempo, liderará uma última rebelião e será derrotado, lançado para sempre no lago de fogo, como diz Apocalipse 20. Então virá a segunda ressurreição. Todos os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco. Todos os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco. E os seus nomes não estiverem no livro da vida também serão lançados no lago de fogo. Estado definitivo, eterno. Depois do reino milenar e do juízo final, a Bíblia revela o estado eterno, gente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, seu versículo 24, vemos que Jesus Cristo entregará o reino ao Pai, consumando toda a obra da redenção. Nesse tempo, galera, haverá a destruição dos antigos céus e da antiga terra. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do 10 ao 13, confere. Tudo que foi marcado pelo pecado passará a dar lugar a algo totalmente novo. Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. E aí será o início da eternidade perfeita. No centro desse novo mundo estará a nova Jerusalém, uma cidade santa que descerá do céu, adornada como noiva para o Cordeiro. E como a Bíblia diz, ali não haverá morte, dor ou lágrimas, mas somente a presença gloriosa de Deus e do Cordeiro. E esse estado eterno será perfeito em todos os sentidos. Comunhão plena, alegria sem fim, eternidade debaixo do governo de Deus para sempre. E é assim que a Bíblia descreve o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Aqueles que creem em Jesus serão salvos, mas aqueles que rejeitarem Jesus serão lançados para o inferno. Essa é uma realidade real. Gente, se ficou um pouco confuso, se você não entendeu, deixe aqui nos comentários que a gente pode trazer cada etapa de maneira bem explicada e vídeos separados. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deus te abençoe e até a próxima.